Nós estamos falando numa série intitulada A Mente de Cristo. E é muito importante nós termos uma mente saudável, uma mente sarada, né? Eu queria começar dizendo para vocês que numa pesquisa, na verdade um artigo da Organização Mundial de Saúde, de 2015, diz que 322 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de distúrbio mental. E essa pesquisa mostrou que em 10 anos, de 2005 a 2015, o número cresceu 18,4%. E a prevalência do transtorno, ou seja, naquelas pessoas que se mantêm com transtornos mentais, é de 4,4%. O nosso cérebro é extraordinário, é o órgão mais nobre, mais importante. Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, criativas. O ser humano, irmãos, é realmente a principal, a coroa da criação de Deus. E tudo isso que nós somos capazes de fazer é por causa do nosso cérebro. Acontece que o nosso cérebro, como eu contei para vocês, ele é um órgão físico, e para ele ter os pensamentos que nós temos, ele se vale das suas células cerebrais, chamados neurônios. E esses neurônios se conectam através de ligações eletroquímicas. Em outras palavras, existem comunicação de elétrons, até eletricidade mesmo, e química. Existem neurotransmissores que trabalham e que ajudam, facilitam essa comunicação. Nós vimos também na primeira mensagem que o nosso cérebro é plástico. Isto significa que ele é capaz de se transformar. Ele se transforma todo o tempo. Hoje, neste momento que vocês estavam aqui adorando, vocês podem ter certeza que houve muita transformação no cérebro de vocês. Amém? Para bem. Vocês sabem que todo pensamento que a gente tem, tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que a gente ouve, provoca mudanças no nosso cérebro. Se são coisas boas, se está relacionado ao amor, à confiança, à fé, à esperança, o cérebro acaba secretando algumas substâncias do bem. Algumas delas você já ouviu falar, endorfina. Sim ou não? Endorfina é uma palavra que significa a morfina de dentro. Portanto, quando você faz alguma coisa prazerosa, naturalmente o teu corpo produz uma substância analgésica. Sabia? Que você cura a dor quando você fica feliz. Por exemplo, quando você canta aqui num momento de adoração como esse, que você se derrama, que a fé vem e transforma o teu coração, o teu cérebro está produzindo endorfina. Quando você corre, por exemplo, faz exercício físico, você produz endorfina. Por isso que pessoas que fazem exercício regularmente são viciadas naquilo que é bom. Por quê? Porque o corpo sente falta daquela substância prazerosa. O teu cérebro também, ele trabalha sempre procurando o chamado ciclo de recompensa. Ele procura algo que lhe deu prazer e ele então, de novo, ele vai procurando fazer aquilo. Isso acaba determinando os nossos hábitos e até os vícios. Sentimentos de amor, por exemplo, eles produzem ocitocina. Quando uma mãe vai dar à luz, o organismo secreta ocitocina. Ocitocina é aquele hormônio, aquela substância que faz a mãe se ligar ao bebê. Mães que não têm níveis de ocitocina altos têm, por exemplo, rejeição da criança.
Aí você fala, que mulher ruim. Não, é um problema químico. Existem muitas outras substâncias. Dopamina é uma das mais importantes no nosso cérebro. A dopamina é importante para o foco, é importante para a coragem, é importante para o prazer. Onde existe dopamina, existe prazer. O sexo, por exemplo, quando a pessoa tem orgasmo, é um dos maiores liberadores de dopamina. Portanto, o nosso cérebro, ele é extraordinário, mas ele também pode adoecer. A ciência mostra que o nosso cérebro, gente, ele pode adoecer e vamos dizer assim, a razão por que o cérebro é doente, existem algumas razões. A primeira é a genética. Existem pessoas que nascem com alguns distúrbios. E essas pessoas, se você pegar a percentagem na população, é praticamente ínfima. Você sabe qual é a maior razão para o cérebro adoecer? O meio ambiente. Eu não estou falando do meio ambiente, né, do Greenpeace, não. Estou falando o lugar onde nós vivemos, onde nós crescemos, as relações que nós temos no mundo. Os ambientes nos quais crescemos. Está provado que ambientes disfuncionais são muito importantes para a produção de indivíduos com distúrbios, com doenças, com cacoetes, com problemas psicológicos e mentais. Estresse constante podem produzir doenças patológicas, literalmente. Por outro lado, se você vive em ambientes onde existe amor, amor é o principal. A Bíblia diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo ou de temor, mas do quê? De poder, de quê? De amor e de mente sã. Na nossa tradução, né? Amor, poder e moderação. Portanto, o seu cérebro, meu querido, é você que cuida dele. É você quem vai garantir que o seu cérebro seja saudável. Porque depois você não escolhe onde você nasce. Talvez você tenha nascido numa família onde não havia amor, onde havia abuso, onde havia rejeição. Isso não nos compete escolher. Mas uma vez que você cresce, você tem o direito de escolher os seus amigos, os lugares onde você vai. E eu quero dizer algo para você. Um dos lugares onde existe mais saúde e mais cura para a mente, sabe onde é? É na igreja, meu irmão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, a igreja é lugar de cura. Por quê, meu querido? Por uma razão simples. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade que o Evangelho dá, ela é física, ela é mental e ela é espiritual. É na igreja que nós podemos passar por um processo que a Bíblia chama de metanoia, e que a gente chama de conversão no português. Metanoia nada mais é do que mudança de mente. Portanto, o indivíduo que se converte, ele não ganha simplesmente um bilhete para o céu. Ele ganha mais do que um bilhete para o céu. Ele ganha o direito ao acesso à família de Deus, no ambiente onde ele vai receber a palavra que é transformadora, a palavra que tem poder para criar o universo, tem poder para mudar a sua vida, para mudar o seu cérebro, para mudar o teu corpo, para mudar o teu espírito. Amém, irmãos? Eu não acredito em conversão que seja meramente o levantar da mão e dizer o sim. Isto é o primeiro passo de uma vida inteira. Diga para a pessoa do teu lado, você vai se converter a vida inteira. E
quanto mais convertido se tornar, mais livre vai ser, porque foi para a liberdade que Cristo Jesus morreu por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Portanto, uma mente saudável é uma mente livre. Livre de traumas, livre de medos, livre de culpas, livre de vícios. Uma mente livre é o que Deus quer que você tenha. E na mensagem de hoje, o título é a mente de Cristo ou mente livre. Mente de Cristo é a série e mente livre é o tema da mensagem de hoje. Amém? Quantos aqui querem ser livres? Liberdade se conquista com responsabilidade. Liberdade não é só o direito de você fazer o que você quer, porque muitas vezes uma mente cativa, uma mente presa em vícios, em temores, em distúrbios, ela não faz do indivíduo livre. O indivíduo livre é aquele que pode dizer não para qualquer coisa e pode dizer sim para qualquer coisa. Amém? Eu quero começar fazendo um diagnóstico aqui. Já que nós estamos dizendo que o Evangelho é um Evangelho de transformação, de metanoia, se você não está sendo confrontado, se você não está sendo transformado, se constantemente o Espírito de Deus não está produzindo em você arrependimento, metanoia, transformação, então, meu querido, isso é um diagnóstico, uma evidência de que a tua mente precisa de cura. Eu quero fazer aqui algumas perguntas, que são perguntas que te levarão a detectar aonde que estão os problemas da sua mente. A primeira: você se alegra com o sucesso dos outros ou fica com inveja? Porque, meu querido, uma pessoa que tem inveja é uma pessoa insegura. Sim ou não? Você tem inveja porque alguém conquistou uma coisa, olha, mas você também pode conquistar. Sim ou não? Existem duas maneiras de você olhar para uma pessoa que teve sucesso. Você pode ser inspirado por ela, puxa, ele conseguiu, eu também posso. Sim ou não? E a outra é, por que ele e não eu? E na hora que você tem inveja, você quer que ele não tenha porque você não tem. Isso é uma evidência de uma mente que está doente. Segunda pergunta: você ora por quem te feriu ou quer dar o troco? Estou ouvindo uns burburinhos aí. Deixa eu lhes dizer uma coisa: o ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio. Existem pessoas que lembram de coisas que aconteceram há 30 anos atrás e ainda se lembram, e todo o sentimento, toda a raiva, toda a dor, toda a decepção voltam. Sim ou não? Você não quer ser livre disso? Quantos querem ser livres disso? O segredo disso é metanoia. E a metanoia de Jesus na tua vida, a mente de Cristo na tua vida, te leva ao perdão. E você sabe o que a palavra perdoar significa? É doar completamente. Perdoar é isso, é você entregar. Você merecia receber aquilo, não recebeu, mas mesmo assim você entrega. Você se entrega, você perdoa, você libera. Quem perdoa fica livre. Quem não perdoa está amarrado à lembrança, àquela pessoa. Existem muitas pessoas que deixam de ter vida e felicidade porque estão amarradas e presas a lembranças do passado. Jesus quer que você seja livre, amém? Terceira pergunta: você aceita a vontade de Deus ou fica amargurado com Ele? Porque quando a gente ora, meu irmão, tem 3 coisas que Deus pode falar: sim, não e espera. Sim ou não?
Sim ou não, irmãos? E se ele disser não? Espera não, porque às vezes é não. Ai, pastor, ora. Uma vez uma mulher veio no meu gabinete: pastor, ora para que aquele homem que eu amo largue da mulher dele e venha casar comigo. Essa é uma pergunta que é não. Deus pode falar não, pode falar sim e pode falar espera. Talvez não tenha para Deus. Deus não tem dúvida se Ele vai falar para você sim ou não. Ele pode dizer sim, pode dizer não e pode dizer espera. Então, como é que você fica? Amargurado ou diz glória a Deus? Você tem um coração humilde ou luta por posição? Quando alguém é promovido no teu lugar, você fala, ele merecia mais do que eu? Ou você fala, isso aí foi porque ele puxa o saco do chefe? Sim ou não? Isso tudo mostra que existem áreas no teu coração, na tua mente, que precisam ser tratados. Você ama ou odeia o seu inimigo? Me afasta é uma boa. Porque tem uns que não tem jeito, eles não querem nada com você. Então, para não ferir, é melhor se afastar. Você tem ira ou paz no coração? Porque gente irada é gente doente. E a paz que excede entendimento guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Querido, quem está em paz está numa boa. Cutuca o teu irmão, fala Gusfraba. Gusfraba não, isso é aquela expressão do filme, né? Não, fala assim, fica numa paz, meu irmão, fica numa nice. Amém? A paz interior é uma das coisas mais importantes. Uma vida que está em paz está com a mente sarada, né? Você tem ressentimento ou perdão para quem te faz o mal? A outra aqui, você é crítico ou encorajador? Porque, irmão, uma pessoa que fica sempre criticando, o que está no coração dela? Amargura. Você quer ver uma coisa? Você conhece alguém sarcástico? Que está sempre com sarcasmo em cima do outro? O sarcasmo é sempre para trazer alguém para uma posição inferior, é para diminuir alguém. Uma pessoa alegre, que conta piada, é bacana, é uma delícia estar perto de gente assim. Agora, o sarcástico, quando ele solta o veneno dele, o objetivo dele é matar o outro. Como ele não pode matar, ele faz uma piada bem de mau gosto. Evidência de uma mente doente. Você é egoísta ou é generoso? Porque o indivíduo que tem confiança em Deus, que tem certeza que Deus cuida dele, ele não é egoísta, ele não é avarento, ele é generoso. Porque ele sabe que a Bíblia diz que dá e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Amém? E quando você faz o bem para o outro, você faz pelo outro ou para manipulá-lo, para ele ficar preso a você? Conhece gente assim? Que gosta de manipular os outros? E para manipular até faz o bem, né? Bajula, sempre pensando em si mesmo. Você, quando olha para os outros, você vê mais qualidades ou defeitos? Todas essas áreas que eu citei aqui são áreas que evidenciam pessoas doentes na mente. Querido, quando uma criança nasce, ela nasce, o cérebro dela é uma tábula rasa. Ela vai aprender tudo na vida ao longo dos seus anos que tiverem por aqueles que ministrarem a vida dela. Então, se ela cresce num lar onde ela é encorajada, onde ela é amada, onde ela é aceita, onde ela é disciplinada e ensinada, essa criança, ela vai crescer olhando para a vida de maneira positiva.
Sim ou não? Ela olha para os problemas e fala: não, eu tenho um problema, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Por quê? Porque ela foi treinada, encorajada para crer que tudo pode dar certo. Foi assim na história dela. Agora, essa mesma criança, se crescer num lar disfuncional, onde ela é abusada, onde os pais não encorajam, não amam, só criticam, não dão amor, essa criança vai nascer com medos, com ressentimentos. Aliás, é importante dizer uma coisa: o cérebro só grava as situações quando envolve sentimentos. Eu me lembro que na época do cursinho, né, eu fiz um cursinho junto com o terceiro colegial. E eu me lembro que eu tinha um professor que toda vez que ele ia contar uma fórmula, ele cantava uma música. E ele cantava música, contava historinha, você decorava a fórmula por causa que você gostava da musiquinha. Porque o seu cérebro, para construir as memórias de longo prazo, ele precisa de sentimentos. Aquilo que você não tem sentimentos, você esquece no dia seguinte. Mas um evento, uma circunstância que gerou em você muita alegria, ou muita dor, ou muita tristeza, isso vai te atormentar por anos a fio. Diga para a pessoa ao teu lado: você precisa de metanoia. Jesus tinha uma mente livre, e Ele quer que nós tenhamos uma mente livre de todas essas coisas. Amém? Em segundo lugar, eu queria falar de algumas áreas que nos aprisionam. E eu quero dividir esse tópico das áreas que nos aprisionam em duas partes. A primeira delas, eu quero falar de áreas neutras. O que são áreas neutras? São áreas que podem ser boas ou mal administradas. Elas não são boas nem más em si mesmas, elas são neutras. Por exemplo, hábitos. Quantos aqui tem hábitos? Quem escova o dente todo dia? Quem escova o dente 3 vezes por dia? Quem toma banho todo dia? São hábitos, sim ou não? Hábitos são bons ou maus, depende de como você administra. Jesus tinha hábitos também, queridos. Vocês querem ver? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outras vezes as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, veja a constância, né? Ele as ensinava segundo o seu costume, hábito. Jesus tinha o hábito de ensinar as pessoas. É um bom hábito ou não? Então não tem nada de mal. Se Jesus tinha hábitos, você pode ter também. Aliás, os bons hábitos, eles são adquiridos na casa. É o pai, a mãe que ensina o filho a escovar o dente, que ensina o filho a fazer tarefa, que ensina o filho tudo aquilo que ele tem que ter na sua vida como hábito, a respeitar os outros e daí por diante. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Então, se era bom para Jesus, é bom para você. Sim ou não? Quantos aqui têm o hábito de vir à igreja? Sabe o que os cientistas dizem, irmãos? Que para uma coisa se tornar um hábito na vida, você tem que repetir 21 vezes. 21 vezes. Se você fizer algo durante todos os dias, por 21 dias, você adquiriu o hábito. Vai ver que é por isso que eu nunca adquiri o hábito de correr. Eu já comecei várias vezes. Vou começar a caminhar toda vez. Caminho umas 4. Na quinta eu já dou uma desculpa. Não deu para virar um hábito ainda, irmãos. Pior que agora eu já sei, né? Falei para o Cícero essa semana: Cícero, nós vamos agora andar 3 vezes por semana. Anota aí e me cobra, tá? Porque tem que ser 21 pelo menos.
Você, para criar um hábito, você tem que ter regularidade. Eu quero dizer, um dos hábitos mais saudáveis que você pode ter é ir à casa do Senhor. Quando você tem o hábito de ir à igreja, você sente falta. Quando eu viajo, irmão, eu tenho que achar uma igreja. Eu estava nos Estados Unidos, achei uma igreja para pregar lá. Eu tenho que ir numa igreja, no domingo. Domingo para mim que não tem igreja, eu fico, parece que, como um cachorro preso, né, procurando o rabo. Eu gosto de estar no culto nos domingos. E esse é um hábito saudável. Hoje existem os chamados desigrejados, né? 11 milhões de cristãos desigrejados que não estão em igreja nenhuma. Eu pergunto para você, você conhece algum deles que é cheio do Espírito, que é alegre, que está feliz? Não, é tudo ferido. É tudo gente que diz, eu não gosto da igreja, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. São pessoas que saíram do lugar onde mais traz cura, benefício, palavra, ensinamento, revelação, libertação, e acham que fizeram uma boa escolha. Jesus tinha o hábito de ir na sinagoga, mesmo as pessoas não gostando muito do que ele pregava, ele tinha o costume de ir na sinagoga. Sabe de uma coisa? Bons hábitos deixam a sua mente mais livre. Eu vou dar um testemunho. Até eu me converter, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Já tinha começado vários, mas depois da 4ª página eu falava, isso aqui não vale nada. No momento em que eu me converto e que Deus me chama para o ministério, um dia orando, o Espírito Santo falou comigo, você vai ser pastor? Desse jeito, folgado, não gosta de estudar, não gosta de ler, você vai ter que decidir mudar isso na sua vida. E eu tomei uma decisão naquela época. Eu vou ler 3 livros por semana, daqui para diante. Irmãos, até hoje, eu ainda leio 3 livros por semana. Até hoje. E aliás, eu leio livros juntos, eu não leio um só. Eu leio um pedaço aqui, depois leio outro, mas eu termino todos que eu começo. Eu tenho uma decisão, eu nunca vou começar um livro que eu não termine. Eu adquiri o hábito hoje, quando eu saio de férias, é quando eu mais leio. A Lília fala, mas você está de férias? Eu falo, por isso, eu quero ter um lazer. E lazer para mim é estudar, é procurar conhecer. Eu adquiri um hábito, me faz falta. Não veio por osmose, veio como uma decisão. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim, os hábitos somos nós quem decidimos ter. Então quando uma pessoa diz assim, eu sou gordo, porque eu tenho tendência para engordar, mentira. Você tem tendência para comer. Esse é um hábito que eu tenho, irmãos, e ele é tão contumaz. Mas eu não desisto, viu? Vou operar. De um jeito ou de outro, essa boca vai fechar. Mas hábitos se adquirem. Até comida se torna um hábito, e um hábito mau é um vício. Por exemplo, quantos gostam de comer salada? Fala a verdade. Não, fala a verdade para mim. Gente, folha não tem gosto. Alface não tem gosto. Agora, quantos gostam de comer picanha? Esse eu senti firmeza. Aê, salada. E lasanha. Lasanha de berinjela. Aquela lasanha, meu irmão. Presunto, queijo, carne moída, molho vermelho. Misericórdia, já estou até com água na boca. Começa até a dar uns... Quase estou falando em línguas aqui. Hábitos. Você sabe por que o carboidrato ele é tão viciante? Porque o carboidrato, ele faz com que o teu organismo tenha que secretar
insulina. O teu pâncreas tem que secretar insulina para pegar aquele açúcar daquele carboidrato e levar para dentro da célula. Quando você começa a ter uma barriguinha como a minha, isso é um eufemismo, né? Você começa a desenvolver o que eles chamam de síndrome metabólica. Fica difícil para a insulina levar aquele açúcar para dentro da célula, para gerar energia. Aí o pâncreas precisa de mais insulina e mais insulina. Acontece que insulina é a substância que mais gera compulsão alimentar, vício. Por isso um hábito virou um vício. Quando você conversa comigo, eu estou feliz, está sobrando carboidrato. Se você me vir mal-humorado, pouco carboidrato. Vocês querem ver? Corta completamente o carboidrato. O que acontece com a fome? Tchau. Porque com menos insulina, menos compulsão. Hábitos podem virar vício. O cigarro era um hábito que virou um vício. Por quê? Porque a nicotina, ela é importantíssima para produzir no cérebro dopamina. Só que quando o teu corpo começa a perceber que ele recebe uma substância que produz dopamina, ele fala, eu não vou mais produzir dopamina. E aí fica aquela fissura louca quando você não vai fumar. Vocês estão vendo, irmãos? Tudo é cérebro. E o cérebro e a mente trabalham juntos. Então, os hábitos que você tem na vida podem fazer de você uma pessoa livre ou uma pessoa cativa. Seja em situações, em alimentos, em comida, em vícios de cigarro, cocaína e qualquer outra coisa. Ou você pode ser uma pessoa que passa a ter um hábito forte, saudável. Como, por exemplo, fazer exercícios físicos regulares. Como, por exemplo, comer salada. Eu não consegui ainda pegar esse hábito. Então, se os hábitos, eles são tão importantes e tão fortes para fazer de você uma pessoa presa, querido, tome cuidado com aquilo que você se expõe. Quantos podem dizer que depois que vieram para a igreja se tornaram pessoas melhores? Queridos, é isso que Deus está dizendo para você. Metanoia é isso. É você se expor a sua mente àquele lugar que vai trazer uma palavra do trono de Deus para mudar a tua mente. Isso precisa se tornar um hábito, como comer verdura, como fazer exercício físico, só que este hábito é mais importante do que qualquer outro, amém? Olha o que Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23 diz. Paulo está dizendo sobre essa mudança de vida que quem se converte precisa ter. No sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, o jeito que você vivia, aos seus hábitos do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo está fazendo um diagnóstico, meu irmão, de que a sua mente, nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, o homem de Deus está dizendo, olha, o jeito que você vivia, sempre ia corrompendo a sua mente, adoecendo a sua mente, te tornando alguém cada vez pior, por causa desse trato, esse jeito que você vivia. Ele diz que se corrompe segundo as concupiscências. Concupiscências são essas volúpias que o corpo acaba tendo quando ele necessita de algo que você mesmo criou. Essa é a verdade. As pessoas se colocam em situações, essas situações provocam emoções e sentimentos e química dentro do corpo, elas se viciam a elas, aí depois elas dizem, eu não tenho culpa, eu sou assim, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você passou por circunstâncias que te fizeram ficar preso a isso. A pornografia da internet, por exemplo, é um fato novo.
Os homens de hoje lutam muito mais contra as tentações da sexualidade do que um homem de 100 anos atrás, irmãos. Claro que ele tinha que olhar para uma mulher, ele ficava atraído, sempre houve tentações. Só que hoje é quase que impossível, porque você está na tua casa, entra aqueles pop-ups, aquelas propagandas te oferecendo para você entrar por caminhos que vão te aprisionar. Foge disso. Isso é um vício que vai destruir a tua mente. Existem casamentos acabando por causa disso. Pessoas que não conseguem mais ter um relacionamento sexual saudável com a esposa. Por quê? Porque estão viciados em coisas que vêm na internet. E a Bíblia diz: vos despojais do velho homem. Isso quer dizer que você pode abandonar esses maus hábitos, amém? Uma segunda coisa que também é neutra, mas que pode ser para o bem ou para o mal, são os relacionamentos. Você sabia que os relacionamentos são o maior instrumento de influência na nossa mente? Conhece o ditado: dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. Isso não é Bíblia. É um ditado popular, muito sábio, por sinal. Quando você anda com uma pessoa fofoqueira, você vai virar fofoqueiro. Se você anda com uma pessoa maledicente, você vai virar maledicente. Se você anda com uma pessoa adúltera, você vai acabar caindo em adultério. Por quê? Porque as pessoas influenciam outras pessoas. Jesus tinha relacionamentos saudáveis. Ele era amigo de Marta, de Maria, de Lázaro. Ele tinha relacionamento com os seus discípulos e ele vivia intensamente os seus relacionamentos. Mas relacionamentos que são coisas maravilhosas, porque nós fomos criados para sermos seres gregários. Relacionamentos também podem aprisionar pessoas. Quantos conhecem pessoas que ficaram aprisionadas a relacionamentos? Eu vou dar alguns para vocês. Quantos de vocês são possessivos? O indivíduo que é possessivo, ele tem uma esposa, ninguém pode chegar nem perto dela. Tem uma namorada ou um namorado, ninguém pode chegar perto, morre de ciúme. Sim ou não? Querido, o verdadeiro amor deixa a pessoa livre. Deus não te criou para você ter ninguém. Você pode pertencer a alguém, mas não ter ninguém. Porque esse relacionamento de posse aprisiona o outro e assim é a pessoa mesma. Competitividade. Quantos aqui são competitivos? Isso é um defeito ou uma qualidade? É uma qualidade ou um defeito, irmãos? Querido, só tem um lugar onde a competição é boa: no jogo. Ali vale a pena ser competitivo, mas fora disso, você competir com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo. Você já reparou como tem gente? Eu vou te mostrar o sinal do competitivo. Se você falou para mim desse jeito, é porque você gosta de uma competiçãozinha. Por exemplo, o Ramon pregou bem pra caramba, eu amei, fiquei lá, fui super abençoado, chorei junto, fala de Jesus, eu choro mesmo. Algumas pessoas chegaram para mim: pastor, já te superou. Queridos, eu sou sarado. O que eu quero mesmo é que ele arrebente, que ele vá muito bem. Porque quanto melhor ele for, mais cedo eu posso passar o bastão. Mas esse tipo de coisa, a pessoa não tem que ir bem para ser melhor ou pior do que o outro, amém ou não? E tem marido que compete com mulher, tem pai que compete com filho. Às vezes o filho começa a crescer e bem, o pai, em vez de ficar feliz, ele fica mal. Competição, querido, é um demônio dentro dos relacionamentos. Competição é uma prova de que você não tem segurança do teu papel e do teu lugar. Relacionamentos obsessivos.
Eu li um livro há muito tempo atrás, de um psicólogo, não é nem cristão, mas está esgotado, que fala de amores obsessivos. Olha, se você perceber que aquela pessoa com quem você está namorando é obsessiva, é pegajosa, vaza. Vaza. Sabe aquela pessoa que diz: você é minha vida, eu não vivo sem você. Vaza. Vai ser pesada. Por isso que eu amo quando a Lília fala para mim: você é a pessoa que eu mais amo no mundo depois de Jesus, porque ela gruda nele. Não, é maravilhoso você amar. Eu amo demais a minha mulher, a minha filha. Eu sou uma pessoa que eu amo intensamente os meus relacionamentos, mas eu gosto de deixar as pessoas livres. A obsessão, seja com amigos, com filhos, com amores, gera um ciúme, uma insegurança que acaba por destruir o relacionamento. Tudo isso na mente, irmãos. Pessoas que se unem com outras com viés de prejudicar terceiras. Conhece gente assim? Conhece gente que fala: eu quero destruir aquela pessoa, então vou chegar perto daquela pessoa que ela gosta para destruir os relacionamentos. Gente, olha o que a mente humana é capaz de fazer. Olhe para o teu irmão e diga: você tem que ser livre disso tudo. Relacionamentos são poderosos para construir mentes saudáveis. Se junte a pessoas que vão te ensinar algo, que vão orar por você quando você estiver com um problema, que vão chorar com você quando você estiver vivendo um momento difícil, mas que vão te encorajar a caminhar, a seguir adiante, a se esquecer do passado, a se despojar do velho homem e se tornar uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer com a igreja: impactar a sociedade através dos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis são baseados no respeito, na confiança, na verdade. E eu quero dar algumas dicas aqui para você tornar o teu relacionamento melhor. A palavra menos importante no relacionamento, sabe qual é? Eu. Jesus não pensava em si mesmo. Ele pensava no Pai e pensou em nós. Ele se esvaziou completamente da sua glória para cumprir a vontade de Deus e para nos abençoar. Então a palavra mais importante, a menos importante é eu, a mais importante no relacionamento é nós. Olhe para a pessoa do lado e diga: nós. Diga assim: juntos fica mais fácil. Amém? As duas palavras mais importantes em relacionamentos: muito obrigado. Gratidão é a coisa mais importante no relacionamento. Gente ingrata é infeliz. Gente agradecida é feliz. A pessoa ingrata ganha um presente e fala: nossa, isso. A pessoa agradecida fala: meu Deus, que coisa linda. Pode ser uma chinela havaiana, e para mim pode ser comida. Chocolate. Pode ser uma pizza, uma picanha, uma mussarela de búfala. Estou brincando, gente, não me mande comida não. As três palavras mais importantes: tudo é perdoável. Você vê um relacionamento de amigos de longo prazo, você pode ter certeza, essas pessoas sabem perdoar, porque ninguém é perfeito. Você vê um casamento de longo prazo, você pode ter certeza,
essas pessoas aprenderam a perdoar. Porque um casamento de longo prazo, tirando da Dona Pina, que é uma exceção, as pessoas acabam se ferindo. Eu não sei, acho que o seu Oswaldo era um santo, né? Ela também é uma santinha, então ali não devia ter. Mas casamentos em geral, as pessoas brigam, sim ou não? Quem aqui está casado há mais de 20 anos? Já brigou muito? Mas é melhor serem dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Querido, se você quer viver com pessoas num relacionamento duradouro, tem que ser capaz de perdoar. Amém? Tem gente que fala, não esqueço, vou morrer sem esquecer, azar o teu. Eu perdoo. Querido, eu posso dizer uma coisa para você, eu não tenho ninguém nesse mundo inteiro de quem eu tenho mágoa. Estou falando diante de Deus. Eu não tenho mágoa de ninguém nessa vida. Não tem ninguém nessa vida. E olha que tem umas par de gente aí que gosta de me fazer mal. Mas eu não tenho. Eu sou livre. Porque toda vez que eu vejo alguém fazendo algo para mim, eu falo, Senhor, eu já fiz coisas piores para ti. E o Senhor me perdoa. Eu falo para Deus, Senhor, me trata do jeito que eu trato as pessoas que me ferem. E sabe como Ele me trata? Com graça. Porque eu tenho graça para com as pessoas. Quantos querem ser livres? Hoje Deus quer te libertar de ressentimentos, de lembranças ruins do passado. Deixa que passou, passou, já enterrou. Segue adiante. As 4 palavras mais importantes no relacionamento. Qual é a sua opinião? Um relacionamento precisa considerar o que o outro sente e o que o outro pensa. E as 5 palavras mais importantes. Você fez um grande trabalho. Reconheça, valorize o outro, não só critique. Amém? O terceiro aspecto que pode ser bom ou ruim, ambição. Quantos aqui têm ambição? Os outros não têm? Jesus também tinha ambições, mas boas ambições. João 4,34 diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Uma pessoa sem ambições não progride. Você tem que ter ambições, mas essas ambições têm que ser boas, porque elas de alguma maneira vão te levar a crescer, e no seu crescimento outras pessoas podem ser abençoadas, amém? Agora, pessoas que têm só ambição de dinheiro vão ser escravos de Mamon. É um espírito que domina o mundo. Se você tem ambição de poder humano, você vai ser escravo do sistema e vai se corromper. A pessoa que chega no poder e quer o poder pelo poder, ela faz qualquer coisa para manter no poder. Essa é a história dos políticos no Brasil e no mundo. Se você tem ambição de prestígio ou fama, isso pode te levar a perder a simplicidade, perder a alegria nas pequenas coisas. Se você quer mesmo é buscar o status, isso vai fazer você corromper os seus princípios. Tenha boas ambições. E qual é o segredo de você saber se a tua ambição é boa? Isso vai trazer glória para Deus? Sim ou não? Isso vai trazer benefício para o teu semelhante? Sim ou não? Quantos aqui querem melhorar financeiramente na sua vida? Essa é uma boa ambição, mas para quê? Tem gente que quando fica mais rico, fica pior crente do que quando era pobre. Porque ao invés de buscar Deus, falar, bom Deus, o Senhor me deu isso, eu quero usar isso para a tua vontade. Não, aí se afasta de Deus. Eu conheço muita gente que só busca Deus quando está tudo ruim. Quando descobre que tem um câncer, quando o casamento está acabando. Essas pessoas são manipuladas pelo quê? Pelo dinheiro. E não percebem isso. Então, cuidado. Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz, Senhor,
não me dê tão pouco para que eu não me revolte contra ti, e não me dê tanto para que eu não me afaste de ti. O quanto que você vai ter depende de duas coisas. Primeiro, da tua disposição de trabalhar para buscar aquilo. Segundo lugar, do quanto aquilo vai ser bom para a tua vida ou pior. Deus jamais vai dar dinheiro ou riqueza para uma pessoa que não está pronta para isso. Agora, mamão dá, porque tem gente que não vale nada e está ganhando dinheiro, mas claro, está ficando mais presa ainda. Então, existem inúmeros elementos que podem nos aprisionar. O segredo aqui é você sempre pedir a Deus que te dê a mente de Cristo. Agora, existem algumas áreas que são totalmente prejudiciais, que geram cadeias. Por exemplo, preconceito. Quem aqui é preconceituoso? Vou ler um texto em 2 Reis, que conta a história de um general da Síria que ficou leproso. E uma serva dele falou que ele poderia ser curado com o profeta de Deus. E olha o que o texto diz lá em 2 Reis, capítulo 5, 12 a 14. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aqui está falando a história de Eliseu, que falou: você quer ser curado? Então vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. Aí ele ficou cheio de preconceito. Mas por quê? Quer riozinho? Não tem rio lá na Síria? Rios melhores? Eu me lavo aqui mesmo. Preconceito, olhava para Israel com preconceito. E gente, tem muita gente que deixa de receber a bênção por causa de preconceito. E a gente sabe que existem preconceitos nesse mundo de todo tipo, né? Os fariseus tinham preconceito com Jesus. Lá em Mateus 9, 11 e 12 diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não tinha preconceito, irmãos. Ele foi jantar na casa de Zaqueu, um corrupto. Ele expulsou os demônios de Maria Madalena e fez dela sua discípula. Ele perdoou os pecados daquela adúltera, quando a lei dizia que devia apedrejá-la. Jesus nunca teve preconceito. E todo tipo de preconceito te aprisiona, porque faz você acreditar numa mentira, de que alguém é melhor por causa de cor, ou por causa de posição social. Tem gente, meu irmão, que tem ojeriza de pobre. Mas eu quero dizer que Deus ama os pobres. E se você amar a quem Deus ama, você tem que amar os pobres também. Amém? Tem gente que tem preconceito com religião. Ai, crente? Não. Graças a Deus. E tem um preconceito reverso, né? Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Você é crente? Não, eu não sou crente, eu sou cristão. Você é crente, meu irmão, senão não é crente. Amém ou não? Preconceito é uma coisa que destrói, que separa as pessoas. Preconceito de gênero, homens que têm preconceito contra mulheres, os misóginos, os machistas.
Também tem o contrário, tem mulher que não gosta de homem, não é que não gosta de homem na cama, não gosta do gênero masculino. Preconceito é uma coisa horrorosa, é como diz a palavra, conceito anterior. Você não pode julgar o coração de ninguém por nada. E aqui eu quero dizer, não pode ter preconceito contra gay, contra travesti, não pode ter preconceito contra ninguém, porque Deus nos chamou para amar a todos e sermos instrumentos de Deus para a transformação do indivíduo. Amém? Preconceitos põem em risco a reconciliação, e Deus nos chamou para sermos reconciliadores. Medos também são instrumentos de prisão e são sempre negativos. Jesus nunca teve medo de nada. Tem gente que tem medo de ficar pobre, e isso impede a generosidade. Tem gente que, meu irmão, se converte com a mão fechada assim no bolso. Quando vai se batizar, enfia a mão no bolso, desce para não ter perigo da água benta curar a avareza da pessoa. Medo do quê? Medo de ficar pobre. Torna a pessoa menos generosa. Medo do futuro. Pessoa que tem medo do futuro deixa de viver o presente. A Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Querido, Deus está com você. Ele cuidou de você até aqui, vai cuidar todos os seus dias. Não tenha medo do futuro. Medo de morrer. Olhe para o teu irmão e diga: você vai morrer. Só tem uma chance de você não morrer: o arrebatamento da igreja acontecer na tua tempo. Amém? Essa é a minha esperança, irmãos. Como dizia o Jô Soares, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho horror de deixar essa vida. É a mesma coisa, né? Medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, e por ter medo de ficar sozinho, se une a cada tranqueira. O mundo fala: não se junta com essa pessoa que ela não vale nada. Ai não, mas foi que apareceu. Não, meu irmão, não apareceu coisa melhor, sai fora. Você não precisa de casar para você ser feliz, amém? Eu queria dizer para vocês que também existem fraquezas que aprisionam. Tentações, medo de falar em público, medo do novo. Existem áreas que Satanás usa para aprisionar a sua mente. A Bíblia diz que ele lança dardos à distância para destruir a sua mente. O apóstolo Paulo, no Efésios 6, ele fala sobre a nossa armadura. Nós devemos colocar a armadura, capacete da salvação, para que possamos segurar o escudo da fé, para poder barrar os dardos inflamados do maligno. Feridas. Quantos aqui têm feridas do passado? Só vocês? Agora de verdade. Essa é uma das áreas que mais aprisionam as pessoas. Experiência de fracasso emocional. Fracasso na vida, você perdeu, teve uma bancarrota, aí você fica achando que tudo que você fizer vai dar errado de novo. Mágoas que aprisionam pessoas, impedem a pessoa de seguir adiante. Situações de estresse, de trauma, impedem que pessoas se relacionem livremente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu comecei lendo um texto que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo quer que você acredite que você pode viver e conviver por resto da vida com isso, mas aqui está o Senhor dizendo para você hoje, através de mim: Deus pode te libertar desta mágoa, deste trauma, deste medo, desta dor. Ele quer que você seja livre. Amém, igreja?
Glória a Deus! Eu quero concluir essa palavra lendo um artigo de um jornalista britânico, ateu confesso e gay. Este homem escreve no jornal Times, britânico, né? O nome dele é Matthew Parris. Você depois pesquisa, tem na internet. Ele escreveu um artigo para falar da impressão que ele teve quando ele voltou para a África. Ele foi criado na África. E depois ele vai embora da África. E 45 anos depois ele volta na África. E aí então ele encontra na África a África depois do cristianismo e do evangelho. E ele escreve um artigo, irmãos, um ateu, um camarada que tinha todas as razões do mundo para pichar o cristianismo. E ele escreve um artigo para falar de como toda a fé que ele tinha de que Deus não existe estava sendo abalada por causa dessa experiência. Se eu traduzir o artigo, eu vou ler para vocês. Mas eu estou traduzindo a partir de um trecho que eu achei interessante. Mas viajar pelo Malawi refrescou uma outra crença também. Uma que eu tentei banir da minha vida, mas que pela observação desde a minha infância eu não pude evitar. Isso confunde as minhas crenças ideológicas e teimosamente recusa se encaixar na minha visão de mundo. E tem envergonhado a minha crescente crença de que não existe Deus. Então, um ateu confesso, eu me tornei convicto da enorme contribuição que o evangelismo cristão tem na África. Claramente diferente dos trabalhos seculares, das ONGs, dos projetos governamentais e das ajudas e esforços internacionais. Essas coisas sozinhas não resolvem. Educação e treinamento sozinhos não resolvem. Na África, o cristianismo muda o coração das pessoas, muda a mente das pessoas. O renascimento é real. Gente, é um ateu que está falando aqui. E a mudança é boa. Eu costumava rejeitar essa verdade, aplaudindo como se pode o trabalho prático das igrejas missionárias na África. Eu dizia, é uma pena que a salvação seja parte do pacote, mas cristãos negros e brancos trabalhando na África curam enfermos, ensinam as pessoas a ler e escrever, e somente os secularistas mais severos poderiam ver uma missão ou um hospital em que eles estão, ou uma escola, e dizer que o mundo seria melhor sem eles. Ou seja, no começo ele dizia assim, olha gente, o trabalho que eles fazem é bacana, mas é uma pena que venha junto no pacote esse negócio de salvação. Mas aí quando ele começa a aprofundar, ele fala, não, as pessoas estão sendo mudadas na mente, não é só ajuda humanitária, né? Aí ele diz assim, eu ainda admitia que a fé era necessário para motivar os missionários a ajudar. Então tudo bem, mas na minha visão o que contava era ajuda e não a fé. Mas isso não condiz com os fatos. A fé faz mais do que ajudar os missionários, ela também é transferida para o rebanho. E esse é um efeito que importa tão imensamente que eu não pude deixar de observar. Primeira observação, eu tinha amigos na infância que eram missionários, e quando criança, eu fiquei muitas vezes com eles, nas casas, né? Eu também fiquei sozinho com meu irmão em uma vila tradicional na zona rural africana. Na cidade, nós trabalhávamos para os africanos que se converteram e se tornaram crentes fortes. Os cristãos eram sempre diferentes. Longe de se tornarem um rebanho manipulável, sua fé parecia liberá-los e torná-los mais tranquilos. Havia uma vida, uma curiosidade, um engajamento com o mundo, uma clara direção no relacionamento com os outros, que parecia não existir na vida tradicional dos africanos. Aos 24 anos, viajando pelo continente, essa
impressão foi reforçada. Da Algéria para a Nigéria, para Camarões e a República Centro-Africana, e direto pelo Congo para Ruanda, Tanzânia e Quênia. 4 estudantes e eu dirigimos o nosso velho Land Rover para Nairobi. Sempre que nós entrávamos num território trabalhado pelos missionários, nós tínhamos que reconhecer que algo mudava nas faces das pessoas com que conversávamos. Alguma coisa em seus olhos, a maneira que eles falavam conosco diretamente, homem a homem, sem olhar para baixo ou para longe. De alguma maneira, eles estavam mais abertos. Essa vez no Malawi, foi a mesma coisa. Eu não conheci nenhum missionário. Você não encontra missionários nos saguões dos hotéis caros, discutindo como resolver documentos estratégicos, como acontece nas grandes ONGs. Ao invés disso, eu percebi que havia um grupo impressionante de africanos, a maioria do Zimbábue, de uma missão chamada Pump AIDS, que ajudava a fazer poços, E secretamente eram cristãos fervorosos. Privadamente, porque o trabalho de ajuda é inteiramente secular. E nunca ouvi que qualquer um desses estivesse mencionando suas religiões enquanto trabalhavam. Mas eu percebi as referências cristãs nas conversas que tinham uns com os outros. Eu percebi que um deles estava estudando um texto devocional no seu carro. Outro saiu de madrugada para a igreja no domingo para participar de um culto. Isso me convenceu que aquela honestidade, diligência e otimismo em seu trabalho não podia estar desconectado da sua fé. Seu trabalho era secular, mas certamente afetado por aquilo que eles eram. E o que eles eram foi afetado pelo conceito que tinham de qual papel o homem tem no universo, conceito esse que o cristianismo lhes ensinou. Tremendo, né, irmãos? Esse é um depoimento de um ateu reconhecendo como a fé muda as pessoas. E queridos, o que o Ramon citou, na África hoje o avivamento é tão tremendo que esse movimento que ele se referiu é uma igreja que faz mais de 3 anos que tem culto 24 horas por dia, ininterrupto. Eles fazem num lugar aberto, sempre tem 20, 30, 40 mil pessoas, e as pessoas estão abandonando a feitiçaria, o ódio, estão se tornando crentes alegres, confiantes, e a nação está sendo transformada por causa do Evangelho. Amém, igreja? Deixa eu lhes dizer algo. Jesus pode mudar a sua vida. O Evangelho é isso, é simples, é conversão, é metanoia, é mudança de vida. Eu era assim, já não sou mais. Eu cria de um jeito, agora eu creio de outro. E onde está o Evangelho, existe esperança, existe fé. E Deus quer mudar a tua maneira de entender o mundo. Você não precisa ser pessimista, estar aprisionado em medos, em traumas do passado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é capaz de fazer de você uma nova criatura. E esse processo acontece, meu amado, a vida inteira. Metanoia. Você precisa crer que Deus quer fazer de você uma pessoa livre. Hoje a ciência já reconhece que pessoas que creem curam mais facilmente das suas doenças. Sabe, gente, a mente, quando ela é alimentada por coisas boas, até sem Deus pode haver cura. Existem pessoas que recebem curas através de processos mentais, de reprogramar a sua mente. Agora imagine com o poder de Deus. Imagine você tendo a palavra de Deus, que é poder para criar, para destruir e para levantar. Amém? Deus pode fazer você ser uma pessoa diferente, curada, feliz, cheia de esperança. Amém? E nesse momento que eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra está entrando na tua vida e está enfrentando as barreiras que você construiu. Arrepender-se é dizer: eu me rendo, eu não vou ser definido por essas coisas que o mundo fez comigo.
que as minhas decisões erradas determinaram comigo, eu vou ser livre. Sabe qual é o período na vida de uma pessoa que ela mais prova milagres de Deus? Quando ela se converte. Por quê? Porque ela crê. Mas começa a ficar um pouco mais velha e vem os abutres. Não é bem assim. E aquele indivíduo que cria com tanta singeleza já começa a questionar. Se livra disso, meu irmão. A fé ainda é poderosa hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus ainda é poderosa para fazer na tua vida um estrago no reino das trevas e construir na tua mente uma mente cheia do poder e da unção, cheia de amor, de ousadia, amém, de sanidade, de moderação, amém, igreja. Amém, igreja. Amém, igreja. Vamos nos livrar dos maus hábitos. Feche os seus olhos. Você ouviu muita coisa aqui hoje. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. O que ele disse há 2000 anos atrás é verdade hoje. E tem poder para mudar a tua vida. Mas a escolha é tua. Depositar suas armas, as suas cadeias, as suas dores, os teus ressentimentos e sinceramente crer que Ele hoje pode fazer isso na tua vida. Não é só um assentimento mental, não é só um entendimento intelectual. É o poder de Deus para salvar, primeiramente ao judeu, depois o grego, o gentio, a todo o que crê. E hoje você recebeu palavras do alto. Hoje você compreendeu um pouco mais como Satanás te aprisiona, como ele usa da química do teu cérebro para te aprisionar. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que a palavra de Deus pode mudar a química do teu cérebro. No lugar daquilo que te aprisiona, o amor de Deus vai trazer para você tudo aquilo que você necessita. E vai te libertar física, emocional e espiritualmente. Gente, eu cresci. Se tinha algo no meu coração que era muito forte antes de Jesus, era o ódio. Eu me lembro, eu entrei com 5 anos no primeiro ano. Eu me lembro que eu era sempre um ano mais novo que todos os meus amigos. Mas eu me lembro que na 4ª série, irmãos, eu entrei com 8 anos de idade na 4ª série. Terminei com 9 anos. Eu me lembro um menino dessa idade dizendo com 8 anos de idade: esse ano eu vou brigar todos os dias. Eu jurei para mim mesmo que eu ia brigar todo dia. E eu entrava, ficava procurando assim, falava: hoje é aquele. Todos os dias eu ia para a diretoria. O diretor no final do ano chamou minha mãe e falou assim: eu vou expulsar esse menino porque ele não é corrigível. A minha mãe falou: eu vou cortar meus pulsos. Se você não matricular meu filho na admissão, eu corto meus pulsos. Eu cresci assim, irmãos, com ódio do mundo. No dia da minha conversão, o amor entrou na minha vida. E Jesus entrou na minha vida e fez de mim uma pessoa que ama meu semelhante, mas que ama a Deus em primeiro lugar. O que mudou a minha vida, irmãos, foi o amor de Deus. E nesse mundo aí fora, tem pessoas que estão vivendo como eu era, rodeando, matando,
justificando seus atos de brutalidade e violência com o desamor que tiveram. Então o mundo não precisa de uma religião, o mundo precisa da cura, que é o amor de Jesus ao nosso semelhante. Se Deus não puder curar você, porque você não deixa, Ele vai ter que usar mais alguém, não você, porque Ele vai fazer a obra, com você ou sem você. Quantos aqui querem ser curados de toda e qualquer cadeia na sua vida e querem ser usados para proclamar o amor de Jesus? Porque é isso que Deus quer fazer. Aquele ateu, um jornalista inteligente, não podia ser convencido por ideologia, mas ele pôde ser convencido pelas vidas com quem ele conviveu. Ele se lembrou que quando ele ia para a casa dos amigos, que eram missionários, era diferente da sua casa. Ele se lembrou que nos lugares que ele vivia, onde havia o evangelho sendo pregado e os missionários, havia alegria e transformação. E ele disse: não é somente fazer obra social, não é como as ONGs fazem, é a transformação do coração das pessoas. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer hoje tirar toda a tristeza, todo abatimento, querido, toda a depressão. Deus quer fazer de você alguém alegre, feliz, cheio de esperança. Alguém para quem o mundo vai olhar e dizer: eu estou vendo algo na tua vida. Esse evangelho que promete só facilidades, você nunca vai ficar doente, nunca vai ter problemas, é mentira. O que o evangelho promete é que você passa pelas aflições do mundo diferentemente de quem não tem fé, porque você sabe que há um Deus no céu todo-poderoso que te ama a despeito dos seus pecados. Amém? Irmãos, sabe por que eu amo fazer o que eu faço? Porque aqui eu posso falar todos os domingos de algo que eu vivo, que Jesus fez na minha vida, e continua fazendo, e vai fazer até os últimos dias da minha vida. Amém? E Ele quer fazer com a tua vida, quer te levantar. Você não precisa ser um pastor, você só precisa ser um convertido. A tua mente tem que ser transformada. Se Satanás roubou a tua alegria, a tua esperança, o teu primeiro amor, Jesus quer te dar de volta isso. Se você hoje quer fazer uma consagração da tua mente, sai do teu lugar e vem aqui à frente, e eu vou orar por você, e nós vamos adorar. Jovens aí fora, com 12, com 13 anos, 14, fazendo jogos onde se matam, onde se deslaceram e se ferem, de tanta dor. Pessoas se suicidam, porque a dor na alma é grande demais. A igreja tem a resposta, Jesus é a resposta. Você não precisa ser muito sábio, você só tem que ter Ele dentro de você e deixar que o seu amor flua. A palavra de Deus está à sua disposição, meu irmão. Leia a Bíblia. Este é o melhor hábito que você pode ter na tua vida. Diariamente você recebe notícias ruins, que fazem com que a tua mente fique atemorizada, com raiva. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, coloque louvores, adore ao Senhor. Declare hoje: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer algo grande na minha vida, porque o Senhor me ama. Meu querido, ainda que você tenha sido rejeitado pelos seus pais, rejeitado na vida, Ele te ama e Ele tem um propósito para a tua história. Ele quer fazer você brilhar nesse mundo. Amém, igreja? O mundo precisa da luz que está em você. Levante a mão para o céu e diga: eu sou luz do mundo, porque eu brilho a luz de Jesus. Diga: eu sou sal na terra, porque o sal preserva os alimentos. A minha vida preserva a vida.
Diga: eu vou ser impactador nesse mundo, na minha família. Começa em mim, Senhor. Na minha família, eu vou ser motivo de impacto. Os incrédulos vão ver em mim, mais do que uma religião, uma transformação. Amém. Amém, queridos. Deus vai fazer isso na tua história.